Outubro de 1943. USS Eldridge. Destroyer da Marinha Americana, atracado no porto da Filadélfia. E então ligaram os geradores. O objetivo era tornar o navio invisível ao radar inimigo usando campos eletromagnéticos massivos. Mas algo deu terrivelmente errado. O navio não ficou só invisível. Ele desapareceu completamente. Sumiu do porto da Filadélfia e reapareceu instantaneamente em Norfolk, Virgínia, a 350 quilômetros de distância, por alguns minutos. E então voltou. Quando a tripulação foi encontrada, alguns marinheiros estavam fundidos com o metal do navio, outros completamente loucos, e alguns simplesmente não estavam mais lá, desaparecidos no tempo. O governo negou tudo, disse que nunca aconteceu. Mas sobreviventes contaram histórias, documentos vazaram, e testemunhas confirmaram ter visto o navio aparecer do nada em Norfolk. Vamos expor o que realmente aconteceu. Porque essa experiência prova que alguém conseguiu manipular espaço-tempo em 1943 e pagou preço horrível por isso. A história oficial começa com Carl Allen, marinheiro mercante que estava no porto da Filadélfia em outubro de 1943. Ele afirma ter testemunhado o experimento do USS Eldridge. Em 1955, 12 anos depois, Allen enviou cartas para o astrônomo Morris Jessup. E nessas cartas, descreveu o que viu em detalhes perturbadores. Segundo Allen, a Marinha estava testando tecnologia baseada na teoria do campo unificado de Einstein. O objetivo era criar campo eletromagnético tão intenso que curvaria ondas de radar ao redor do navio, tornando-o invisível. Mas quando ligaram o equipamento, algo inexplicável aconteceu. Uma névoa esverdeada envolveu o navio. O ar ao redor começou a brilhar. E então, o USS Eldridge simplesmente desapareceu. Não ficou invisível. Sumiu fisicamente. Allen disse que estava a bordo do SS Andrew Furuseth, navio mercante próximo, e viu tudo. O Eldridge desapareceu por completo, deixando apenas ondulação na água onde estava, e permaneceu sumido por vários minutos, talvez horas. Testemunhas não conseguiam precisar, como se tempo tivesse ficado confuso. Quando o meu navio reapareceu, estava caótico, fumaça saindo, tripulação em pânico, e algo estava terrivelmente errado. Aqui fica horripilante. Segundo Allen e outros relatos, quando equipes de resgate subiram a bordo, encontraram cena de pesadelo. Alguns marinheiros estavam fundidos com a estrutura do navio. Braços atravessando paredes de metal. Torsos presos em anteparas. Como se seus corpos tivessem se materializado parcialmente dentro do aço. Outros estavam vivos, mas completamente insanos, gritando, incapazes de falar coerentemente, relatando ter visto coisas impossíveis, dimensões além da realidade. E aproximadamente 5 membros da tripulação simplesmente não estavam mais lá, desaparecidos, nunca encontrados, como se tivessem ficado presos em outro lugar, ou outro tempo. Os sobreviventes normais foram imediatamente internados em hospitais psiquiátricos navais e mantidos em isolamento, proibidos de falar. A Marinha negou tudo. Disse que o USS Eldridge estava em Long Island naquele período, que nunca esteve na Filadélfia e que nenhum experimento desse tipo aconteceu. Mas aqui está o problema. Há evidências que contradizem a história oficial. Primeira, testemunhas em Norfolk, Virgínia confirmaram ter visto o destroyer aparecer brevemente no porto. Oficialmente, não deveria haver nenhum destroyer lá naquele dia. Segunda, registros de navegação do USS Eldridge em outubro de 1943 têm lacunas, páginas faltando, datas inconsistentes. Terceira, Carl Allen sabia detalhes técnicos sobre equipamento classificado, coisas que marinheiro mercante comum não teria acesso. Quarta, outros marinheiros, independentemente,
relataram histórias similares décadas depois, sem coordenação entre eles. Então, o que realmente aconteceu? Vamos aos fatos que podem ser verificados. A Marinha Americana realmente estava experimentando com campos eletromagnéticos durante a Segunda Guerra. Isso é documentado. O projeto se chamava degaussing. O objetivo era desmagnetizar navios para evitar detecção por minas magnéticas alemãs. Envolvia envolver o casco com cabos elétricos e passar corrente massiva. E sim, isso criava campos eletromagnéticos intensos. E sim, causava efeitos colaterais em tripulações. Náusea, desorientação, alucinações. Então a base tecnológica existe. A questão é, até onde levaram? E aqui entra Einstein. Durante a guerra, ele trabalhou como consultor científico para a Marinha e estava desenvolvendo teoria do campo unificado, tentando unir eletromagnetismo e gravidade numa única equação. Se conseguisse, teoricamente seria possível manipular espaço-tempo usando campos eletromagnéticos, criar dobras na realidade. Teletransporte seria possível? Einstein nunca completou a teoria publicamente. Disse que falhou. Mas e se ele chegou mais perto do que admitiu? E se passou informações para a Marinha? E se tentaram aplicação militar? A teoria cética é que experimento Filadélfia é exagero de teste de degaussing normal, que efeitos colaterais em tripulação foram dramatizados, e que história cresceu até virar lenda urbana. Mas essa explicação tem problemas. Não explica testemunhas em Norfolk, não explica lacunas nos registros, não explica múltiplos relatos independentes. E tem Alfred Bielek. Ele surgiu nos anos 80 afirmando ter estado a bordo do Eldridge durante o experimento e trouxe detalhes técnicos extremamente específicos. Segundo Bielek, ele não era Carl Allen, era outro membro da tripulação, com nome diferente na época. Ele descreveu o equipamento usado: geradores Tesla modificados, bobinas gigantes, frequências específicas de ondas eletromagnéticas, detalhes que Civil não saberia. Bielek também fez afirmações malucas. Disse que viajou no tempo, que foi para o futuro, que viu Zentum 137, que havia aliens envolvidos. Credibilidade zero, certo? Mas os detalhes técnicos que ele deu sobre equipamento foram verificados por engenheiros e eram precisos para a tecnologia da época. Como ele saberia se tudo foi inventado? Agora vamos à parte mais sombria. O que aconteceu com sobreviventes? Segundo relatos, marinheiros que sobreviveram ao experimento foram espalhados por hospitais psiquiátricos militares e mantidos em silêncio forçado, ameaçados com corte marcial se falassem. Alguns desenvolveram condições bizarras. Síndrome de freezing, onde o corpo ficaria temporariamente congelado no tempo, invisível por segundos, e depois voltava. Outros relatavam estar fora de fase com realidade, vendo coisas que ninguém mais via, ouvindo sons de outras dimensões. E muitos morreram jovens, suicídios, acidentes misteriosos, como se algo do experimento os tivesse corrompido permanentemente. A Marinha nunca confirmou a existência desses pacientes. Registros médicos militares daquele período são classificados ou perdidos. A verdade sobre o experimento Filadélfia provavelmente está no meio. Não foi teletransporte mágico, mas foi algo que deu errado, que feriu ou matou pessoas, e que foi coberto tão completamente que 80 anos depois ainda debatemos se aconteceu. E talvez nunca saibamos, porque se foi projeto classificado de segurança nacional, permanecerá enterrado por gerações. Mas uma coisa é certa: a Marinha Americana experimentou com física exótica durante a guerra. Isso é fato. E alguns experimentos foram desastres que preferiram esquecer. Experimento Filadélfia pode ser um deles. Ou pode ser lenda construída sobre base real muito menor. Algo aconteceu, mesmo que não saibamos exatamente o que. Se esse mistério te fascinou, deixa o like e se inscreve. Comenta. Você acha que foi experimento real ou lenda exagerada?
Até o próximo segredo militar que tentam esconder.